Você já ouviu falar sobre o megalodon? Esse tubarão colossal, que aterrorizava os mares pré-históricos, é um dos predadores mais fascinantes e temidos da nossa história natural. Neste vídeo, vamos mergulhar no mundo do megalodon e veremos até mesmo 7 vezes em que um megalodon foi flagrado pelas câmeras. O megalodon, cujo nome significa dente grande, viveu há cerca de 23 a 2,6 milhões de anos, durante o período Mioceno e Plioceno. Com um comprimento que podia atingir até 20 metros, ele era um tubarão muito maior e mais formidável que qualquer tubarão atual. Para você ter uma ideia, a média do tamanho do megalodon era de 14 a 18 metros, o que equivale a 3 contêineres de carga empilhados um sobre o outro. O peso de um megalodon podia chegar até 100 toneladas, e sua boca tinha cerca de 3 metros de largura, o suficiente para engolir uma família inteira de uma vez. Os dentes do megalodon são igualmente impressionantes. Cada dente podia medir cerca de 18 centímetros de comprimento. Com um total de 276 dentes afiados dispostos em 5 linhas, o megalodon tinha uma mordida verdadeiramente devastadora. Para colocar isso em perspectiva, a força da mordida de um megalodon é estimada em cerca de 18 toneladas, o que é 3 vezes mais forte que a mordida de um tiranossauro rex e mais de 18 vezes mais forte que a de um crocodilo do Mississippi, o campeão atual de mordidas. O megalodon não era apenas grande, ele era um predador imbatível. Ele preferia atacar suas presas mordendo as nadadeiras para enfraquecê-las antes de devorar o resto. Entre suas presas estavam grandes baleias, orcas e outros tubarões. Mesmo orcas, que costumavam caçar em grupos, raramente tinham sucesso contra um megalodon adulto. Se o megalodon ainda estivesse vivo hoje, ele seria uma criatura de proporções colossais, mantendo-se no topo da cadeia alimentar e continuando a ser um predador dominante dos oceanos. Durante sua era, o megalodon consumia cerca de 1 tonelada de alimento por dia. Isso equivale a aproximadamente 16 humanos. Os filhotes de megalodon nasciam com impressionantes 3 metros de comprimento, um tamanho que já os colocava na faixa de um tubarão-tigre moderno. Durante a sua era, outro grande predador marinho era o Leviatã, uma baleia com dentes de até 36 centímetros de comprimento. Estudos indicam que esses dois gigantes dos mares provavelmente se enfrentavam em batalhas épicas. O megalodon desapareceu há cerca de 2 milhões de anos, mas há teorias de que ele possa ainda estar vivo em algum lugar remoto do oceano. Existe um relato intrigante sobre o megalodon vindo do México. Um pesquisador marinho chamado Mike estava em uma expedição quando avistou um gigantesco tubarão branco. Embora muitos acreditassem que poderia ser o próprio megalodon, uma análise mais detalhada revelou que se tratava de um tubarão branco de tamanho excepcional, mas não o lendário gigante. Este avistamento, embora impressionante, nos lembra de quão misteriosas e assustadoras podem ser as profundezas do oceano. Outro suposto avistamento ocorreu no Japão, onde uma câmera subaquática capturou uma criatura enorme. A imagem gerou debates intensos entre especialistas, muitos dos quais acreditam que poderia ser um megalodon. A criatura, visível apenas em parte, parecia maior do que qualquer tubarão moderno. Contudo, a falta de detalhes claros torna difícil afirmar com certeza que era o temido megalodon. Em outro vídeo fascinante, 2 barbatanas de tubarão foram capturadas em filmagens subaquáticas. Uma delas, de tamanho normal, parecia estar ao lado de uma barbatana que era significativamente maior. As teorias surgiram rapidamente, sugerindo que o megalodon poderia ainda estar vivo, nadando ao lado de seus descendentes menores. No entanto, a falta de provas conclusivas mantém esse mistério sem resposta. Aqui no Brasil, um resgate em alto mar revelou algo assustador. Uma sombra colossal, associada a um tubarão gigante, foi avistada, levando muitos a acreditar que o megalodon poderia estar nadando em nossas águas. No entanto, mais tarde foi revelado que essa imagem fazia parte de uma campanha promocional para um documentário, deixando a dúvida se o megalodon realmente está por aqui. Uma foto tirada em 1942 na África do Sul mostra o que parece ser um tubarão enorme ao lado de um submarino. A imagem ganhou notoriedade quando foi exibida em um documentário, mas análises posteriores confirmaram que a foto havia sido manipulada. Essa descoberta provocou críticas intensas, pois muitos acreditavam que poderia ser uma prova real da existência do megalodon. Um dos relatos mais assustadores vem de um grupo de pescadores que, ao filmar sua viagem, capturaram um ataque violento que partiu seu barco ao meio. A tripulação nunca foi encontrada, e as marcas deixadas no barco sugerem que algo grande, possivelmente o megalodon, poderia ter sido o responsável. Mas sem provas visuais claras, a verdadeira identidade do agressor permanece um mistério.
Por fim, um homem em um passeio de caiaque teve uma experiência de arrepiar. Um tubarão enorme se aproximou do pequeno barco, e enquanto o homem filmava a criatura, as comparações com o megalodon foram inevitáveis. Embora o tubarão fosse grande, as estimativas exageradas de seu tamanho levantam dúvidas sobre a veracidade das alegações de que seria o lendário predador. No entanto, com base nas evidências científicas atuais, o consenso é que o megalodon se extinguiu há cerca de 3,6 milhões de anos. E se ele ainda estivesse vivo hoje, a presença de grandes peixes no oceano seria drasticamente reduzida, já que seriam constantemente caçados por esse predador gigante. O megalodon seria capaz de causar estragos consideráveis em embarcações. Barcos pesqueiros e navios de pequeno porte não teriam chances contra um ataque de um megalodon. Além disso, com o aumento das temperaturas oceânicas, os megalodontes poderiam prosperar e se reproduzir mais facilmente, resultando em uma população ainda maior e mais dominante, potencialmente dificultando operações marítimas e afetando rotas de navegação. Se o megalodon ainda existisse hoje, nadar em mar aberto poderia ser extremamente perigoso. Encontros com um megalodon, seja um adulto ou até mesmo um filhote faminto, seriam uma ameaça real. Imagine o impacto que um megalodon poderia ter na exploração marítima durante os séculos passados. Se esses gigantes ainda estivessem presentes há 500 anos, a história da exploração dos mares poderia ter sido muito diferente. Talvez a descoberta do Brasil tivesse sido adiada ou alterada pela presença desses predadores. O medo de cruzar com um megalodon poderia desencorajar muitas expedições e afetar o desenvolvimento de novos projetos humanos, incluindo a exploração e colonização de novas terras. Muitos acreditam que o megalodon possa estar escondido nas profundezas dos oceanos, como na Fossa das Marianas. No entanto, isso é improvável, pois as condições extremas lá são bastante adversas para um animal que preferia águas mais quentes e costeiras. A Fossa das Marianas é fria, escura e de alta pressão, tornando-a um ambiente inóspito para um megalodon que prosperava em águas mais amenas. Além disso, a falta de evidências concretas, como fósseis recentes ou esqueletos completos, reforça a ideia de que o megalodon realmente se extinguiu. Os dentes são frequentemente encontrados, mas isso se deve ao fato de que os tubarões, incluindo o megalodon, trocam seus dentes frequentemente. Um único megalodon poderia passar por cerca de 40 mil dentes durante sua vida, o que explica a abundância de dentes fósseis encontrados. Portanto, enquanto a ideia de um megalodon sobrevivente é fascinante, a evidência científica aponta para a extinção desse gigantesco tubarão há milhões de anos. Se ele ainda existisse, sua presença teria um impacto profundo no mundo moderno, desde a navegação até a exploração marítima e a dinâmica dos ecossistemas oceânicos. Voltando à pré-história, o megalodon não era o único predador marinho temível de sua época. Antes dele, os mosassauros dominavam os mares. Esses répteis marinhos eram também gigantescos predadores e viveram milhões de anos antes do megalodon. Embora os dois nunca tenham coexistido, imaginar um confronto entre eles é fascinante. Não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.